A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Esse é o nosso curso Como Organizar um Culto Infantil Envolvente. Essa aula de número 3, nós vamos falar da programação de um culto infantil envolvente. Lembrando você, se você não assistiu a aula 1 ou 2, assista essas duas aulas, vai te ajudar bastante a entender o que é um culto infantil envolvente e entender o que é um culto a Deus realmente, como desenvolvê-lo de uma forma dinâmica. Nós queremos te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu like, no final dessa aula deixa o teu comentário, diga como essa aula abençoa a tua vida. Se você desejar compartilhar as videoaulas com teus amigos, você tem liberdade, ela está livre no YouTube para ser compartilhada. Só pedimos para não compartilhar a apostila, mas as aulas, videoaulas, você tem toda a liberdade de fazer isso. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre a programação de um culto infantil envolvente. Durante muitos anos ministrando no Ministério Infantil, pregando em cultos em várias igrejas, em várias regiões do nosso país, nós temos notado às vezes a falta de uma programação para o culto infantil. Então, quando nós vamos ministrar em festa, em cultos infantis, nós vemos que não foi feita uma programação para aquele culto. Ou muitas vezes foi feita uma programação e essa programação não é respeitada. Isso causa muita dificuldade. Então é muito importante você ter uma liturgia do culto. Pastor, o que é uma liturgia? O passo a passo daquilo que vai acontecer, que momento do culto aquilo vai acontecer. Eu mesmo como pastor de igreja, eu faço toda essa organização para mim saber, conseguir começar no horário, terminar o evento no horário. Então isso é muito importante, você ter essa programação. Então, pastor, o que é a programação de um culto infantil envolvente? Primeira coisa, ela precisa ser uma programação bem elaborada. Então, você precisa pensar em todo o desenvolvimento do culto, como ele vai se desenvolver antes dele acontecer. Isso vai te ajudar, vai te trazer segurança. Muitas líderes de ministério infantil, muitos que estão começando no ministério infantil se sentem seguros por não saber o que fazer ou como fazer. Então essa elaboração da programação vai ser muito importante. Então primeira coisa para um culto infantil envolvente é uma programação bem elaborada. Pastor, o que seria isso? Primeiro, programar o horário. Que hora o meu culto vai começar? Quanto tempo eu vou ter para participações individuais, para os louvores individuais? Tem conjuntos convidados? Quantos conjuntos são? Quanto tempo eles vão gastar no louvor? Então eu preciso pensar em tudo isso. Para a ministração da palavra, quanto tempo o pregador precisa para ministrar a palavra de uma maneira eficaz? Eu como pregador da palavra é muito difícil. Você vai em cultos que não há essa organização, o culto fica muito longo, as crianças ficam cansadas, enfadonhas e fica difícil ministrar as crianças. Então você precisa pensar nisso, que hora que vai ser ministrada a palavra, que hora esse culto vai terminar, como é que vai se desenrolar esse culto. Então isso é muito importante. Então essa organização do tempo é muito importante. Lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, nós estamos formando uma nova geração. Se eu não ensinar essa geração a chegar no horário, começar os cultos no horário, esse problema de horário de culto vai ficar muito complicado. Eu preciso entender e eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é ministro de criança, que está atuando no ministério infantil, o culto é para Deus e as coisas de Deus é com ordem e decência. Você precisa ter horário para começar, horário para terminar, as crianças precisam entender isso. E na programação você vai fazer isso. Então eu vou organizar o desenvolvimento do culto, quanto tempo vai ter para os louvores individuais, para os conjuntos. Então vou fazer toda essa organização. Então há uma organização bem elaborada para o culto de criança, ele começa organizando o tempo. Pensa nisso, olha, um louvor hoje, quanto tempo ele leva? Mais ou menos de 5, 6 minutos.
Então, se eu tiver 10 pessoas, 5 louvor individual, 5 conjunto cantando, eu vou gastar quase 1 hora só no louvor. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, pensar nisso. Então, eu vou organizar o tempo do culto, vou organizar as oportunidades. Uma coisa importante, às vezes a gente vai em cultos infantis, o que acontece? O conjunto de criança canta e passa mais de 1 hora tendo oportunidades individuais e as crianças ali paradas, e elas não conseguem ficar muito tempo paradas. Então eu vou organizar as oportunidades, então eu vou dar uma oportunidade individual, e aí eu vou fazer um louvor coletivo com as crianças, eu vou dar uma oportunidade individual e fazer uma atividade que vai promover a interação das crianças. Por quê, pastor? Para eles não ficarem muito tempo ocioso no culto. Então vou organizar as oportunidades. Outra coisa importante, uma vez eu fui num culto e o tempo já estava avançado e as crianças do conjunto, todo mundo querendo louvar individualmente, e uma tia disse para mim: a gente não pode deixar as crianças sem oportunidade. Pode sim. Eles precisam entender que tem uma organização. Então diga para eles: olha, nesse culto você não consegue cantar, mas no próximo culto a gente vai deixar você louvar. E marca no teu caderno e faça isso, mas organize o teu culto. Então, organização das oportunidades. Outra coisa, promover interatividade. Então vou promover a participação das crianças para que elas não fiquem muito tempo ociosas. Então fazer atividades interativas. Outra coisa, o tema do culto, sobre o que eu quero ensinar, sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero que as crianças sejam ministradas. Tenha um tema sempre para o culto infantil. Muitas pessoas acham que tema é só para festa de congresso, só para festividade. Não, você pode fazer do culto infantil um tema, e a criança, meu irmão, a criança, minha irmã, ela entende melhor quando a coisa está associada a um tema. Então isso vai ajudar bastante. Então tenha um tema. Então faça toda essa organização da programação do culto. Organize os horários, organize as oportunidades, promova a interatividade, tem um tema para ser trabalhado no culto. Então, o culto interativo, ele tem uma programação bem elaborada. Antes dele acontecer, aquele que está responsável já organizou tudo e já tem uma visão de como esse culto vai se desenvolver. Outra coisa importante, leve em conta o público que vai ser atendido. As tuas crianças são crianças maiores ou crianças menores? São crianças pequenas de berçário maternal ou são crianças juniores, pré-adolescentes? Então pense nisso. Por quê, pastor? Se é um culto com crianças pequenas, as atividades não podem ser muito longas, porque o tempo de atenção dessas crianças é limitado. Outra coisa importante, precisa de uma variação de atividades. Crianças maiores, juniores, pré-adolescentes, atividades interativas, eles precisam participar ativamente do culto para que eles possam se desenvolver. Então pense nisso, qual é o grupo que vai ser atendido, qual é a idade desse grupo. Então tudo isso vai te ajudar a fazer uma programação de um culto infantil realmente envolvente. Outra coisa importante, os louvores. Como é que eu faço os louvores? Promova louvores individual, louvores do grupo, promova o louvor congregacional, aquele que todas as crianças vão cantar. A ordem dos louvores, normalmente num culto infantil, nós começamos com louvores animados, agitados, agitamos as crianças no começo do culto. Antes da ministração, um louvor mais tranquilo, um louvor de adoração, que prepare o coração da criança para ouvir a palavra de Deus. E no final do culto, um louvor mais animado, terminando com festa, com alegria. Então organize os louvores, isso vai ajudar bastante na programação do teu culto. Outra coisa, promova sempre no culto. O culto envolvente, ele tem interatividade. Então não é aquele culto que a criança vai ficar ali sentada assistindo o culto só, não, ela vai ser interativa. Ela foi na igreja para adorar, então ela vai participar do culto e vai adorar a Deus. Pastor, como é que eu promovo interatividade? Primeiro, com louvores congregacionais. Então aquele louvor que todo mundo vai cantar, não só o conjunto de crianças, ou não só aquele
que vai apresentar o louvor individual. Outra coisa, interatividade na memorização de versículo. Então vou trazer um versículo para ser memorizado, vou fazer um período no culto para memorizar o versículo. Outra coisa, leitura bíblica participativa. Então eu posso fazer a leitura bíblica e as crianças repetirem, eu posso ler o primeiro versículo e as crianças, o conjunto, ler o segundo versículo com a líder. Então eles participarem, então promover interatividade. E o importante, cuidado com o tempo. Então o culto infantil envolvente, ele tem organização, ele começa no horário, ele tem um tempo determinado para as participações, ele tem um tempo determinado para a palavra, ele respeita o horário de terminar, então esse cuidado com o tempo. Uma coisa importante, se eu marco o culto 7 horas e chega um grupo de crianças 7 horas, mas porque está faltando crianças, eu vou começar o meu culto 7h30 da noite, essa meia hora vai causar inquietação, vai causar impaciência, vai prejudicar o desenvolvimento do teu culto. Então tenha esse cuidado com o tempo. Outra coisa importante, normalmente as cadeiras não são apropriadas para as crianças. Imagina uma criança pequena ficar com os pés no alto, sentado 2 horas ali sem se movimentar, isso é muito difícil. Então eu preciso ter esse cuidado. Cultos de criança, eles são eficazes quando eles não são aquele culto longo, ele é aquele culto otimizado, ele vai te ajudar a otimizar o tempo. Então tudo isso faz parte de um culto infantil envolvente, então isso vai te ajudar bastante. Lembrando você, nós vamos abrir as inscrições para o curso de especialização Gerando Adoradores. Então esse curso é um curso mais avançado, o que você está tendo é só uma parte do que você vai aprender nesse curso de especialização Gerando Adoradores, cujo curso o objetivo é te ajudar a fazer melhor o culto infantil. Então você vai aprender nesse curso de especialização, que nós vamos estar abrindo as inscrições, a importância de envolver a criança, levar a criança à verdadeira adoração. Então você vai aprender a levar as tuas crianças a adorar a Deus de verdade. Outra coisa, otimizar o tempo do culto. Então como é que eu faço para organizar as atividades do culto? Outra coisa importante que você vai aprender no curso Gerando Adoradores, os tipos diferentes de culto. Então, como é que eu organizo um culto dentro da igreja? O culto dentro da igreja é igual ao culto da salinha? Não, ele é diferente, as atividades são diferentes. O culto de festividade, ele é igual ao culto da igreja? Não, ele também é diferente. Há um culto de evangelismo fora da igreja, como é que eu organizo esse culto? Que atividades tem de ter no culto? Outra coisa importante, quais são os elementos do culto? O que precisa ter num culto infantil? Então nós queremos te convidar para você, abrindo as inscrições, faça a tua inscrição. O curso vai estar num preço promocional, você vai ter acesso, nós pensamos nisso para te dar acesso. As vagas são limitadas, então não perca a oportunidade. Quando abrir as inscrições no final desse curso, faça a tua inscrição e aprenda a gerar verdadeiros adoradores no grupo de criança. Nós, pensando em você, elaboramos esse curso de especialização para te ajudar. Então é muito importante, o culto infantil ele já começa com uma programação abençoada, uma programação que vai promover toda a interatividade da criança, que vai ajudar no desenvolvimento desse culto. Então isso é importante. Pastor, o que impede as crianças se engajar no culto? Nós queremos ver nessa aula também algumas coisas que você deve tomar cuidado, porque essas coisas no meio do culto vai prejudicar o engajamento das tuas crianças, elas se envolverem realmente no culto. São pequenos detalhes que nós precisamos observar para que o culto venha se desenvolver com eficácia. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre coisas que atrapalham o engajamento das crianças no culto e que você deve observar e trabalhar. Primeiro, horário. Então nós já terminamos falando do horário, mas vamos novamente falar do horário. Então uma das coisas que atrapalha o engajamento, o envolvimento das crianças é o horário. Então tome cuidado com o horário de começar, marcou o horário de começar, comece.
Não deixe as crianças sem atividades, elas vão ficar agitadas, elas vão começar a se movimentar. Então respeite o horário de começar, otimize o horário do culto. Então faça as atividades acontecerem de maneira otimizada, não perca tempo. Cuidado com aquela coisa de às vezes, vai dar oportunidade, a criança chega ali, não sabe o que falar, não sabe como se expressar. Tenha sempre alguém para acompanhar. Todo programa de TV você vai ver, alguns programas têm um chamado assistente de palco, que vai orientar a pessoa. No Ministério Infantil você precisa de pessoas que vão fazer isso. Então a criança pequena vai acompanhar a criança, vai ajudar ela no microfone, já vai agilizar o playback do hino que vai ser cantado. Se a criança ficou insegura, ficou com vergonha, isso acontece muito. Às vezes a criança quer fazer e de repente ficou com vergonha, e a pessoa fica insistindo, não, faz, não, dá o tempo dela. A criança ficou com vergonha, então vamos voltar, e de repente, se você sentir vontade, tia dá a oportunidade novamente, mas tome cuidado com isso. Então o tempo é muito importante, então cuidado com o tempo. Tem horário de começar, tem os horários certos para as atividades, cuidado com aquelas lacunas. Então percebeu que o playback não está indo, percebeu que alguma coisa deu, mude a programação, mas não deixe esses tempos ociosos, porque as crianças vão ficar agitadas e isso vai atrapalhar muito o engajamento das crianças no culto. Outra coisa, indisciplina. Então as crianças no culto conversando com o tablet, com o celular. Pastor, como é que eu lido com a indisciplina? Os chamados combinados, regras do culto. Vamos começar o culto? Vamos. Então a primeira regra, papai e mamãe está aqui, não vai te ligar. Vamos desligar os telefones, vamos colocar aqui nessa caixinha. Arruma uma caixinha, coloca o telefone na caixinha. Pede para os pais, olha, vamos agora no momento do culto pedir para os pais que desliguem os celulares, deixam as crianças participar. Então começa a colocar regras no culto. Outra coisa, não precisa ficar chamando a atenção das crianças, tenha combinados. Aqui nós temos esse sinal, eu não preciso falar nada, mas quando eu faço esse sinal, silêncio para nós, silêncio para Deus, as crianças já entendem que devem ficar quietas. Então isso é importante, então essas regras. Outra coisa importante, criança é muito curiosa, às vezes ela fala, nossa, o culto vai demorar. Quando eu tenho uma programação, passe para elas. Eu sempre falo para elas, olha, o culto vai acontecer assim. E falo toda a programação que vai acontecer, para que ela saiba se o culto já está acabando, se está no meio do culto. Então isso vai ajudar bastante. Então como é que eu lido com a indisciplina? Então eu vou trabalhar isso com regras. Muitas vezes vou tirar a criança de perto daquela que ela conversa bastante, então pedir para ela com gentileza, olha, senta para cá, fique mais perto do tio, fique mais perto da tia, pedir para os auxiliares ficar ali no meio das crianças, se houver necessidade, regular os comportamentos, ter horário, olha, vocês vão no banheiro agora porque o culto vai começar, vai tomar água agora porque o culto vai começar. Essas pequenas regras, esses pequenos comportamentos vai ajudar muito na disciplina das crianças no culto. Lembrando sempre, como falamos, eles precisam saber o que estão fazendo. Diga também para eles, nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus e precisamos ter um bom comportamento. Isso vai ajudar bastante na disciplina do culto. Outra coisa, falta de organização. Então tome cuidado, a falta de organização é um inimigo muito forte no engajamento das crianças no culto. Então não sabe quem vai cantar, se o playback não está preparado, de repente chama o conjunto não está preparado. Então tenha toda essa organização. Uma coisa legal, se você tem uma programação, já diga, olha, vai ter um louvor agora individual da criança tal, e após esse louvor o conjunto tal, ou o grupo de crianças, ou toda a igreja vai cantar o próximo louvor. Isso vai ajudar quem está no som já controlar os louvores, quem está ali participando saber, opa, a próxima participação é a nossa. Então faça toda essa organização para evitar aqueles tempos ociosos, para que as crianças entendam. Um conselho, pastor, o que acontece? Tem um tempo ocioso, vamos cantar um corinho. E isso é muito prejudicial para as crianças. Por quê? Porque as crianças entendem que aquela música é para preencher espaço vazio.
e eu devo ensinar para as crianças que o louvor ele é para adorar a Deus. Então tomar cuidado com isso, de colocar corinho no meio dos tempos vazios, para que a criança não ache que corinho é para preencher tempo vazio. Então tome cuidado com isso. Então a desorganização também causa prejuízo no engajamento do culto, a movimentação em excesso. Então, criança entrando e saindo da igreja, se levantando, isso causa prejuízo para o engajamento. Então, tenha sempre alguém, vai no banheiro, acompanhe a criança até o banheiro, porque muitas vezes a criança está indo lá porque ela já está enfadada e ela vai lá fazer brincadeira, ela vai ficar ali brincando. Então, tem alguém que acompanhe a criança ao sair da igreja, que traga as crianças de volta para a igreja. Movimentação para tomar água, se você tiver condição de ter uma vasilha com água, os copinhos ali dentro da igreja, criança está com sede, não precisa pedir, levantou a mão, você vai lá, supre a necessidade dessa criança com água, tudo isso vai ajudar o engajamento das crianças no culto. E por fim, muito importante, você ter todo o culto bem organizado. Então tome cuidado, organize bem o teu culto, faça a programação fluir. É importante também as crianças entenderem o que elas estão fazendo, porque tudo isso vai ajudar bastante no engajamento do culto. Senha de hoje, senha da aula 3. Pega o caderno, pega a caneta, anota aí a senha da aula 3. Lembrando que no final das 4 aulas você vai nos enviar as 4 senhas para você receber o teu certificado. Então a senha da aula 3 é: um culto infantil envolvente promove a interatividade. Senha da aula 3, um culto infantil envolvente promove a interatividade. Senha da aula 3, um culto infantil envolvente promove a interatividade. Essa é a terceira senha que você vai enviar no final, as 4 senhas para receber o teu certificado. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19-981-16-8012. Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. E você que está assistindo essa aula, se ainda não escreveu no curso, as informações para inscrição está aqui embaixo, o contato nosso está aqui embaixo no descritivo do vídeo para te ajudar. E lembrando você, não perca a oportunidade de se aperfeiçoar. Curso de especialização no culto do Ministério Infantil, gerando adoradores. Quer gerar adoradores na tua igreja, crianças que adorem a Deus de verdade? Se inscreva nesse curso e não perca a sua oportunidade. Fique na paz do Senhor. Amém.